E se eu te dissesse que Avengers Endgame podem já ter criado o maior vilão da MCU e ninguém percebeu? Sais da Netflix and Issues acaba por falar sobre um novo detalhe interessante em Avengers Endgame, onde vamos aqui reparar em algo que ninguém percebeu. Sim, podem ter criado o maior vilão do MCU, o Doutor Destino. E queres vir para conhecer todas as novidades e também todas as surpresas que eu tenho aqui para ti e que te vão surpreender. Por isso, para não perderes tudo o que eu tenho aqui, então bora lá. Para nós percebermos esta teoria que está aqui a gerar na minha cabeça, é sobre irmos aos Avengers Endgame. Sim, temos de voltar lá para trás. E o que é que acontece? Como devem perceber, o objetivo dos Avengers nesse filme era eles conseguirem adquirir as joias para conseguirem derrotar o próprio Thanos, e o Titanic mais poderoso daquele filme. E onde vocês devem perceber que na regra do multiverso, se vocês mexerem no passado, aonde eles iam voltar para trás para ir buscar as joias, vocês estão a criar outra realidade, estão a criar outro multiverso. E isso acabou por mexer um pouco com o multiverso não só, mas também com tudo o que estava acontecendo naquele exato momento e com o passado. E isso acabou também por estragar totalmente não só, digamos, o universo dos Avengers, que eles gostam sempre de ir de multiverso a multiverso, ou de realidade a realidade, e isso aconteceu para quê? Para que voltasse ou criasse um novo universo, e que esse novo universo é nada mais nada menos do que criar o vilão mais poderoso, o próprio Doutor Destino. E essa teoria faz tal sentido, já que eles queriam derrotar o Thanos e eles acabaram por criar sem querer o próprio Doutor Destino. E isso acabou por acontecer nesse filme. Por mais que há pessoas que não devem ter entendido, por mais que as pessoas podem não ter percebido, mas isso foi, digamos, algo interessante, mas ao mesmo tempo bastante perigoso para os próprios Avengers, que acabaram por criar algo que ninguém estava à espera. E é aqui que começa tudo errado. Por mais que os próprios Avengers tendem a querer, digamos, salvar as pessoas, tendem a querer também salvar o universo, neste caso eles fizeram tudo errado. Ou seja, eles mexeram no tempo, uma consequência enorme que vem por aí. Não só pela parte importante que é o multiverso, não se pode mexer no multiverso. Por isso é que o Loki agora está a segurar em todas as linhas do tempo. Para quê? Para que tudo fosse mais fácil, mas mesmo assim vai acabar por dificultar, digamos, o multiverso, e também não vai dar volta para trás. Ou seja, eles não vão conseguir voltar atrás para reconstruir o que já está destruído. E isso acaba por mostrar basicamente o porquê que o próprio Doutor Destino acaba por chegar. Por esse motivo, por motivo do próprio filme de Endgame, de eles tentarem resgatar, digamos, as próprias joias do infinito e de terem a manopla não só, e também colocarem todas para que consigam derrotar o Thanos, que era, digamos, o objetivo principal. Só que com eles a mexerem com tudo o que está a acontecer, com o multiverso, com tudo o que está a acontecer naquele filme, eles acabaram por, obviamente, mexer um pouco no tempo. E isso acabou por dar uma tremida, vamos dizer assim, começou a dar uma tremida e começaram a tremer ainda mais. E quando começou a tremer ainda mais, criou outra realidade, criou outras coisas a acontecer. E essas coisas, estes acontecimentos acabaram por trazer não só tragédia, consequência, mas também trouxe o vilão que ninguém esperava e que agora está no próprio Avengers Doomsday. Sim, o Doutor Destino, que acaba por chegar e que vai ser, digamos, uma cópia do próprio Tony Stark. Não bem uma cópia, mas uma cópia mais negativa e mais maléfica, que vocês podem entender perfeitamente que isso acabou de acontecer antes de vocês terem percebido um próprio filme de Avengers Endgame. E é aqui que aparece a peça mais importante desta teoria. Sim, o Doutor Destino, um dos vilões mais poderosos, que acaba por ter uma tecnologia avançada, magia, e acaba por derrotar totalmente todos os inimigos, digamos, os Avengers, e que, segundo esta teoria que eu estou aqui a revelar, ele não vai ser, digamos, uma consequência nem uma anomalia. Ele vai ser, digamos, o vilão principal. Ele foi criado não por causas, não por consequências, mas pelo simples facto dos Avengers Endgame, ou digamos, os Avengers terem criado o multiverso sem se aperceberem. Porque se tu mexes no próprio, aqui voltamos a referir, se tu mexes no próprio tempo, tu vais criar um multiverso totalmente diferente. Eles não queriam fazer isso, mas eles tinham de ir para o passado para ir buscar algo que precisavam para conseguir derrotar o tal Thanos, que estava a querer, digamos, destruir a Terra, que estava, digamos, a destruir a humanidade. E claramente eu entendo perfeitamente, digamos, a boa solução dos próprios Avengers, mas eles têm que perceber
que quando tu mexes no tempo ou no multiverso, acaba por destruir completamente as coisas, e lá no futuro vai piorar ainda mais. Não só no passado, também piora, porque mexe com tudo, eles conseguem destruir isso, acaba por trazer tantas coisas más, mas para o futuro também vai ser muito mais perigoso. E que no futuro agora, que é através do Doomsday, o que é que eles trouxeram? Sim, os Doutor Destino acabaram de trazer o próprio Doutor Destino e agora vão ter as consequências, que é tentar derrotar o próprio Doutor Destino. Não estou a dizer que é mau, é um filme incrível, só estou a dizer é que viram a consequência, como se diz, o que tu plantas lá para trás é o que tu vais colher. E o que tu plantaste anteriormente é o que vais escolher agora, que é derrotar o Doutor Destino. E isso faz total sentido. E aqui que entra uma das partes mais interessantes e mais incríveis nesta teoria. Sim, sobre os realizadores deste filme de Endgame, os próprios irmãos russos. Sim, que acabaram por explicar basicamente que este filme não foi por acaso, que este filme trouxe inúmeras novidades para o que vem a seguir, porque se vocês criaram algo agora, claramente que vai ter ligação direta com o filme que é Doomsday. Sem o próprio Avengers Endgame, o próprio Doomsday ou o próprio Doutor Destino não era criado. Por isso é que tem um porquê. O porquê é porque os próprios realizadores foram ao público e disseram que este filme dos Avengers Endgame tinha algumas pistas, tinha algumas partes impressionantes que deixava, digamos, alguns gatilhos para que o próprio Doutor Destino pudesse ser criado. E foi a partir da mudança do tempo, foi a partir de muitas pessoas que foram, tanto nas séries como nos filmes, como no Loki, como também o próprio Formiga e também como os Avengers. Os Avengers que acabaram por mexer nisso tudo, e como mexeram no tempo e também esquecem o próprio Wolverine e também o próprio Deadpool, que acabaram também a mexer nos próprios tempo, acabou por mudar totalmente toda esta nomenclatura, e isso acabou por claramente ser criado o próprio Doutor Destino. E isso era a causa, foi a ideia total dos próprios realizadores russos, os irmãos que estão agora responsáveis também por aqui pelo Doomsday, que acabaram por explicar essa situação. Mas agora, juntando tudo, nós entendemos perfeitamente que o objetivo do Avengers Endgame era salvar o mundo. Era não só salvar, digamos, as pessoas e os civis, mas também era para derrotar o Thanos. Mas eles fizeram uma boa ação, fizeram uma boa parte impressionante. Só que eles o que não entenderam é que quando eles iam para o passado, onde eles iam para trás, eles iam destruir, digamos, o tempo. Eles iam mexer com o tempo, com o multiverso. E isso ia criar, digamos, o Doutor Destino. Claramente que o Doutor Destino não vai ser uma anomalia, não vai ser um problema. Claramente agora vai ser o grande problema pelo simples facto de terem mexido no tempo, por terem mexido em tudo o que estava a acontecer neste exato momento. Eu entendo a boa ação, eu entendo o porquê que os próprios Avengers queriam fazer isso, mas neste caso eles acabaram por fazer a pior burrada que fizeram. Sim, que mexeram no tempo, não vou dizer que foi sem querer, porque eles queriam salvar, queriam destruir o próprio Thanos, mas ao mesmo tempo acabaram por fazer algo que ninguém esperava. Sim, acabaram por mexer, e isso acaba por trazer consequências enormes. Tanto o próprio Doutor Destino, que agora vai ser o vilão mais poderoso de todo o próprio multiverso, como também vão acabar por ter esse problema enorme. E agora têm que sofrer no contexto de quererem derrotar o próprio Doomsday, que já apareceu alguns teasers e alguns trailers, que eu já fiz um vídeo sobre isso, e claramente que eles vão acabar por sofrer demasiado. E esta teoria que eu vos trago e que juntei tudo agora faz total sentido, e me diz lá nos comentários se não faz sentido para ti também. Resumindo tudo, podemos entender que esta teoria é muito simples. Mostra que os próprios Avengers Endgame foi o início da causa do próprio Doutor Destino ter nascido, foi o início da causa do próprio tempo ter se mexido, e também a boa ação dos Avengers de quererem buscar as joias do infinito para derrotarem Thanos. O que vou deixar neste vídeo, o que vou deixar em tudo que vos falei e que não tem nada aqui para acrescentar, então subscreve-se para o canal, comenta Avengers, sim, comenta Avengers para entender que vocês viram o vídeo até ao final, para vocês ficarem até aqui. Então também tem aqui o sininho para vocês estarem sempre alertas e estar sempre ao lado do subscrever, e o like sempre para o YouTube se vocês estão a gostar destes vídeos incríveis. E também tem aqui o podcast para vocês estarem sempre por perto destas novidades. Então é um obrigado, vejam o próximo vídeo e tchau!